Isaías 61, versículo 7. Pega a palavra, combatente. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. E em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Palavra do Senhor. Que profecia poderosa sobre a sua vida. Escreva assim, eu tomo posse desta profecia. E é preciso tomar, porque eu posso receber uma profecia, eu posso receber uma palavra e nem ligar, e não fazer nada. Tem gente que escuta uma palavra, recebe, toma posse de uma profecia e muda a sua vida para sempre. Muda todo o seu futuro. E tem gente que recebeu a mesma profecia e tudo continua tal qual. O que aconteceu? O problema foi na profecia? Não, foi na tomada de posse. Foi na forma que você acolheu. Eu quero dizer hoje para cada um que chegou aqui, não chegue de qualquer jeito, não, chegue chegando. Você que chegou aqui até porque alguém compartilhou, não saia. Escute essa palavra que Deus tem para você. A sua vida precisa ser transformada. E começa essa transformação hoje, nesse dia. Começa a sua transformação hoje, se você quiser. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. Alguém aqui já passou vergonha? Ao invés de humilhação, alguém aqui já passou por humilhações. O povo vai festejar a herança, pois vai herdar a porção dupla em sua terra e ainda terá alegria eterna no céu. Então preste atenção. Sim, se fala do céu, mas se fala que primeiro aqui será herdada uma porção dupla aqui na terra, nesta terra, neste novo tempo. Por isso eu digo para você que está aqui, meu irmão, minha irmã, chegou o tempo de você sair desta humilhação, dessa vergonha. Chegou o tempo de você sair desta humilhação. Repito, você vai sair desta vergonha, você vai sair desta humilhação e você vai receber porção dupla. Diga amém, porque amém significa assim seja, que seja desse jeito que está sendo profetizado sobre a minha vida, que seja do mesmo jeito que quando a gente não quer, diz assim, eu renuncio, né? Quando alguém diz assim, eu sonhei com você. Porque às vezes é assim, a gente tem dificuldade de acolher a profecia, não é? Não sei, será que é para mim? Não sei se eu acolho. Aí alguém chega e diz assim, sonhei com você. Senti que uma coisa muito ruim ia acontecer com você, não é? E aí, o que é que você faz? Você diz, meu Deus, nem dormi direito pensando, passa o dia pensando naquilo. Ou seja, você acolhe a maldição e você renuncia à bênção. E eu quero dizer para você, acolha a bênção. Você está, muitas vezes, renunciando à bênção e acolhendo a maldição. E eu quero dizer, acolha a bênção. Acolha a profecia de Deus, que Deus está dizendo para ti. Mas, Geraldinho, como é que eu faço? Qual é o segredo? Vou te falar agora. Como é que eu faço? Como é que eu posso sair do deserto que eu estou vivendo para chegar na terra prometida? Como eu posso sair desta humilhação para a honra? Como eu posso sair desse fracasso ao triunfo? Pergunte como, coloque aí. Se você quer saber, e eu vou te dizer, a primeira coisa que você tem que fazer, estabeleça uma visão. Como assim? Você tem que estar visionado. Quem não está visionado está trabalhando em outra visão. De qualquer pessoa ou de qualquer coisa. Então, eu preciso estar visionado. Mas a visão não é minha. Ótimo, é de alguém que tem unidade de princípios e propósitos, é alguém que você vai, pois vá junto na visão, mas escute. Você precisa ter uma visão estabelecida. Por quê? Porque quem não está visionado está perdido. Vai topar qualquer coisa. Entende? Se você não tem uma visão para onde você quer ir, qualquer coisa que surgir no meio do caminho você está abraçando. Isso é fato. É igual quando você tem um funcionário que ele está trabalhando para você. Se você tem uma empresa, você tem um funcionário. Ele está trabalhando para você pelo salário e não pela visão. Na hora que vier outro salário melhor, ele vai. Por quê? Porque ele trabalha para você pelo salário. E aí, se vier outro salário melhor, ele vai. Mas Geraldinho, não está certo, não? Está, mas se ele tivesse uma visão, ele não saía nem ganhando mais. Porque ele tinha uma visão do que ele ia ganhar lá na frente. Entendeu, não? A visão vê o que está além, não o que está agora. Agora, quando você não está visionado, você pensa pela barriga. Não, estou com fome agora. Eu quero agora. Eu quero esse aumento agora.
Entendeu? Isso é assim que acontece. Por exemplo, você sabia, o homem mais rico do Brasil é uma pessoa que tem 1% do Facebook. Era um jovem que estudava junto com o fundador, o homem mais rico do Brasil. É exatamente alguém que estava lá. E aí? Vocês sabiam disso? Não. Ele tem 1% porque ele faz parte da sociedade do Facebook. E aí ele suportou o quê? Ele aguentou a visão, porque os outros venderam as suas partes e ele não. Então eu quero dizer para você, presta atenção, isso é a visão. Quem está visionado, olha para frente. Quem está visionado, sabe onde quer chegar. Não fica pulando de galho em galho. Não fica perdido. Geraldo, mas eu estou no lugar errado, então saia. Vá para o lugar certo. Entende? Por isso que eu estou lhe falando, você precisa estar no lugar da visão. Mesmo que naquele momento não exista recompensa nenhuma. Porque quando você está visionado, você vê não o que está diante de você agora, mas o que vai vir lá na frente. Peça a Deus a graça, diga da minha visão, Senhor. Então, essa é a primeira coisa. Você ter uma visão clara. Eu preciso enxergar, e está todo mundo dizendo, vai dar certo, não, você não vai conseguir. Não tem problema, sempre vai ser assim. Sempre vai ter gente dizendo que não vai dar certo, que não vai conseguir. E essas pessoas estão erradas? Não, é a visão delas. Ela não consegue enxergar o que você enxerga. Por isso que a visão a gente segue mesmo quando os outros não enxergam. Por quê? Porque se enxergasse, não dava, se todo mundo enxergasse a mesma coisa, não dava certo. Só dá certo porque alguns enxergaram. Então eu quero te dizer, peça a Deus a graça da visão e acolha essa visão. Sem se perder nas críticas ou nas pessoas até que querem bem para você. Elas não estão erradas, não. Ah, Geraldo, ninguém me apoia. Faz parte. Faz parte, inclusive, da prova se você realmente merece. Quando ninguém te apoia e você vai sozinho, significa que você também merece o triunfo. Porque senão você triunfa e diz, mas também todo mundo. Você foi quase que lançado à força, não é? Foi os outros que fizeram por você. Agora, quando você vai pela visão, todo mundo viu, mas você acreditou quando ninguém acreditou. Primeira coisa que eu disse, estabeleça uma visão. Segunda coisa, ande em unidade. Tenham pessoas que se unam à mesma visão para somarem nesse projeto, nesse plano. Quando há unidade, a sua visão se transforma em realidade. Pegou essa rima? Quando há unidade, a sua visão se torna realidade. Então traga pessoas. Que tipo de pessoas? Pessoas que tenham duas coisas em comum. Princípios e propósitos semelhantes. Então pegou essas duas coisas, princípios e propósitos, tem pessoas que têm essas duas coisas com você, isso vai gerar o quê? Unidade. Ah, eu gostei de fulano, que é legal, que é inteligente, mas não tem nem os princípios, não casam com os seus. Não queiram. Entendeu? Os propósitos são diferentes. Ah, mas nisso daqui a gente vai se encaixar. Não queira. Não. Não queira. Isso aqui é muito forte. Por que eu estou te dizendo? Para que dê certo, porque depois você vai se juntar, se unir, se associar a pessoas que não têm o mesmo princípio, que não têm o mesmo propósito. E essas pessoas vão colocar depois, lá na frente, a perder o que vocês construíram. Pegou essa palavra? É desse jeito. É igual aquela menina da igreja, combatente, aí começou a namorar um rapaz que não vai à igreja, que não gosta das... O que é que vai acontecer? Lá na frente. Mas eu estou apaixonado agora. No começo tudo são somente flores, não é? Aí lá na frente vai dar problema. Mas é depois. Ah, eu queria que meu marido fosse à igreja, mas você namorou com ele, ele nunca ia à igreja. Eu queria que meu marido não bebesse, mas ele vivia alcoolizado no namoro. Era embriagado sempre. Aí como é que você queria? Não, amado, você nunca quis. Me desculpe a palavra, é doloroso ouvir, mas você não quis. Se você quisesse, você não tinha se relacionado com uma pessoa que não tem unidade de princípios e propósitos com você. Porque lá na frente você vai sentir falta de tudo isso. No começo parece bom, depois é péssimo. Então preste atenção, mas isso não é somente... Eu dei o exemplo do namoro porque é fácil da gente entender, mas não é somente sobre namoro, é uma sociedade, é um negócio, é qualquer outra realidade. E terceira coisa, seja fiel aos princípios. Preste atenção, estabeleça uma visão, ande em unidade, seja fiel aos princípios, porque quem quebra já está criando um abismo para o seu futuro. Não quebre,
Vou dizer para vocês, eu estava num lugar, escute o que aconteceu, não vou dizer o nome, nem nada disso, mas eu estava em um lugar com as crianças e tinha um jovem que estava lá. Quando ele me viu, ele ficou tenso, ficou nervoso, ficou bem nervoso. E eu estava lá, depois tinha uma máquina de brinquedos e eu fiquei brincando com as crianças e Mateus fazendo aquela barulheira toda, aquela festa. E aí ele chegou depois por trás, a minha irmã estava e ele disse assim, é Geraldinho, é? Ela disse, é. Será que eu consigo falar com ele? Ela disse, consegue, quando ele terminar aí, só você chamar. E aí ela já me deu o sinal, quando terminar, tem um rapaz que quer falar contigo ali. Tá bom. Terminei com as crianças, a brincadeira, eu voltei. E aí ele pediu para conversar comigo, sentei com ele, à mesa que ele estava, e rapidamente conversou. Ele disse, meu irmão, quando Deus quer falar com a gente, sabe por que eu vim para cá? Eu vim só para atrair minha namorada. Saí da minha cidade e vim para cá, só para atrair minha namorada. Meu amigo, tudo certo, olha aqui as mensagens. Aí você chega. Rapaz, quando você chegou, mexeu comigo. Quantas vezes Deus já falou através de você? E ele disse, eu não sou um combatente fiel, não acompanho, mas as suas palavras já me ajudaram muito. Ou seja, ele vê os cortes, né? Esses que vocês veem. Já me ajudaram muito na hora que falou aquilo, mexeu comigo. E aí eu disse para ele, olha, sentimento e desejo todo mundo vai ter. Faz parte. Agora, sua vida não pode ser guiada por sentimento e desejo. Sua vida deve ser guiada por princípios. Sentir, desejar é a coisa mais normal do mundo. Mais normal do mundo. Agora, por onde você vai se guiar? Pelos seus desejos? Pelos seus sentimentos? Eu disse, se você for guiado na sua vida por sentimentos, você vai viver uma vida de arrependimento. Porque a gente sente e deseja agora, depois a gente se arrepende. Agora, se a sua vida for guiada por princípios, você vai renunciar a muitas coisas, mas vai ter uma vida plena e feliz. Olha que forte. Terminou a conversa, ele olhou para mim e disse assim, muito obrigado, estou voltando para casa. Aqui, ó, cancelei. Estou indo para minha casa, dormir. Eu disse, vá com Deus, que Deus te abençoe e te proteja. Preste atenção numa coisa, é interessante isso. E eu dizia para ele, olha, você é um jovem. Você está começando agora a sua vida. Eu estou vendo que você está com um carro novo. Você está ganhando dinheiro. Agora você tem quantos anos? Aí ele, 29. Aí eu disse, olha, não se encante não. Porque aqui você vai construir. Você que sabe o que você vai construir agora. Construa a sua vida, o seu patrimônio, a sua felicidade em cima de princípios. Porque se você construir tudo isso em cima de sentimentos, do jeito que você constrói, também se destrói. Então eu quero dizer para você que está aqui hoje, amado, amada, seja fiel aos princípios, porque quem quebra está criando um abismo para o seu futuro. Isso aqui é muito forte. Veja que obedecer aos princípios, e onde estão os princípios? Na palavra de Deus, na Bíblia, para que você não tenha dúvida. De onde é que são esses princípios? Gente, são os princípios bíblicos. Porque não precisa dizer toda vez, imagina não ficava grande, né? Os princípios bíblicos, os princípios da fé, não. Princípios. Princípios vêm da Bíblia. Veja, que obedecer aos princípios é a base que fará com que tudo o que você sonha se torne possível. Obedecer aos princípios vai fazer grandes coisas acontecerem na sua vida. No final das contas, escute, são eles que regem a humanidade há tantos séculos. Crises, governos, de um lado e do outro, loucuras, guerras. Quem superou tudo isso? Os princípios bíblicos. Eles são passados de forma milenar. É forte, né? Já passou fase, modernismo, não sei o quê, tantos tempos que já passaram. E aí? E os princípios bíblicos continuam firmes. E quando a gente vê o caos surgindo, quem traz ordem de novo? Os princípios bíblicos. E eu vou dizer para você, no final das contas, são eles que regem a humanidade e têm o poder de tornar realidade as promessas divinas em sua vida. Há um caminho a ser percorrido.
Não há cumprimento de promessas divinas sem obediências a princípios. Então comece a obedecer os princípios pequenos de hoje para ver as grandes promessas acontecerem amanhã. Você tem uma palavra de Deus? Você tem uma visão? Siga esses conselhos e se prepare para viver uma nova estação na sua vida. Se prepare para dar novos passos. Chegou um tempo de paz e de prosperidade sobre a sua vida. Agora só depende de você. Porque a promessa está em Isaías 61, versículo 7. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Receba a porção dupla que Deus preparou para você.